Olá, pessoal. Mais uma vez estou aqui. Eu sou o Leandro Costa, discente do curso de Química pela Universidade Estadual do Ceará, UES. E estou aqui mais uma vez com vocês para trazer uma nova aula, um novo assunto, né? Um novo conteúdo enriquecedor para o aprendizado de vocês. Esta aula é dedicada aos alunos do Ensino Fundamental 2, mais precisamente os alunos do 7º, 8º e 9º ano, para as disciplinas de ciências, ok? Já tivemos outras aulas anteriores de diversos assuntos e hoje quero trazer uma nova aula, né, com um assunto também muito importante de vocês conhecerem, apesar de que vocês já têm um bom conhecimento sobre isso, mas queremos trazer algo novo, ok? E na aula de hoje nós vamos ver um pouco aqui de uma forma simplificada, de uma forma até resumida, porque depois nós teremos outras aulas mais aprofundadas. Então teremos uma aula sobre o corpo humano, tá bom? Vamos ver aqui o que compõe o corpo humano e quais as funções de cada coisa no nosso corpo. Bom, o corpo humano ele é constituído por essas coisas, por esses componentes, né, digamos assim, por células, tecidos, órgãos e sistemas. Então, esses 4 fatores aqui são os que constituem o corpo humano, tá bom? Então, nós veremos cada um deles assim mais no detalhe, mas de uma forma bem resumida, porque depois nós teremos outras aulas aprofundando mais ainda esses temas. Bom, então iremos começar aqui pelos sistemas. O que são os sistemas do corpo humano? Os sistemas são um grupo de órgãos que trabalham em conjunto. Bom, de uma forma bem resumida, os sistemas são isso. Por exemplo, o sistema respiratório. O sistema respiratório é um conjunto de órgãos que trabalham em conjunto para que tenhamos uma respiração. E para fazer parte desse sistema respiratório, nós temos o quê? Temos a boca, temos o nariz, temos os pulmões, a laringe, faringe, entre outros órgãos que estão todos ali interligados um ao outro e eles trabalham tudo em conjunto para que nós tenhamos a respiração, tá? Outro exemplo disso são o sistema digestivo, né? O sistema digestivo aí tem todo lá, tem o estômago, tem o fígado, tem o pâncreas, tem todos aqueles componentes, aquele conjunto de órgãos que trabalham ali, que fazem o processo de digestão daquilo que nós ingerimos, dos alimentos. Tá? E assim existem outros sistemas, né, todos os sistemas do nosso corpo. Aqui são apenas alguns exemplos que eu estou dando, mas tem todos os sistemas do nosso corpo, eles trabalham de forma organizada, ou seja, os órgãos, né, trabalham todos de forma organizada para que se tenha a função certa de cada um. Ok? Então aqui temos um exemplo, por exemplo, o rim. O rim ele faz parte do sistema digestivo. É um órgão apenas aqui que está destacado que faz parte desse sistema, como todos os outros, né? Os órgãos. Os órgãos eles são partes do sistema que realizam as funções específicas. Assim como vimos anteriormente, os órgãos são todos os componentes daquele sistema. Do sistema respiratório tem os seus órgãos, sistema digestivo tem os seus órgãos, e assim por diante. Pronto, por exemplo, como aqui tem um exemplo, a boca, a língua, isso aqui faz parte do sistema respiratório e do sistema digestivo também, que entra os alimentos, né? Aqui temos, por exemplo, um outro exemplo de órgão, o esôfago. O esôfago ele faz parte do sistema digestivo e está totalmente aqui interligado com o estômago, que é onde ficam depositados os alimentos que nós ingerimos.
Aqui, mais uma, né? E a gente consegue perceber que, aqui de forma bem resumida, que cada um desses órgãos eles têm uma funçãozinha específica. O rim ele não faz o trabalho do estômago, como o estômago não faz o trabalho do esôfago, né? E assim por diante. A boca não faz a função do nariz, o nariz não faz a função do pulmão, né? Estão todos interligados para que um sistema todo funcione corretamente. Aqui mais um exemplo, né? De como exemplo dos sistemas do nosso corpo. Bom, agora veremos aqui os tecidos. O que são os tecidos? São um grupo de células que têm a mesma função. Aqui já são diferentes, não é a mesma coisa de órgãos. Os órgãos, existem vários órgãos diferentes e cada um com uma função diferente. Já os tecidos é um grupo de células de uma única região que tem todas a mesma função. Então, nós temos aqui alguns exemplos, né, de órgãos, por exemplo, a pele. A pele é um tecido do nosso corpo. Então, a pele ela tem é um conjunto de milhões ou bilhões de células que tem todas a mesma função, que é cobrir a carne, a nossa carne, né? A pele é um grande exemplo de tecido. Funciona também semelhantemente a outros sistemas do nosso corpo, só que no tecido todas as células executam a mesma função. Bom, veremos aqui agora as células, né? O nosso corpo ele é constituído por trilhões de células. Não se sabe exatamente a quantidade de trilhões, sabe-se que é em torno de dezenas de trilhões de células. E cada região do nosso corpo tem células diferentes. Então, cada região do nosso corpo, as células elas atuam para aquelas funções específicas daquela região, daquele membro ou daquele órgão, né? Já que tudo no nosso corpo é composto por células. Só que cada região, em cada parte, elas têm funções específicas. Bom, aqui nós conseguimos perceber todos os constituintes de uma célula. Uma célula é uma parte do nosso corpo muito pequena, microscópica, né? A gente não consegue visualizar uma célula a olho nu. Precisamos de aparelhos e equipamentos, né, tecnológicos, como microscópios avançados, né, que tenham uma boa quantidade de lentes e que sejam muito atuais para que possamos ter essa visualização. E aqui são todas as coisas que compõem a célula, né? Todos os componentes de uma célula. Cada célula do nosso corpo, que eu já falei que existem dezenas de trilhões de células no corpo, cada célula do nosso corpo tem exatamente todos esses componentes que nós estamos vendo aqui nesse slide. Todas as células têm mitocôndrias, tem a membrana plasmática, tem o citoplasma, tem os lisossomos, tem um pacote de proteínas, tem um complexo de Golgi, tem os ribossomos, o retículo endoplasmático rugoso e o núcleo. Todas as células igualmente têm esses componentes. Porém, em cada parte do corpo, essas células atuam de maneira diferente. O conjunto de todas elas forma o tecido. Bom, então assim, como nos órgãos do nosso corpo, que já são coisas maiores, que são visíveis a olho nu, tem funções específicas, nas células também cada uma daqueles constituintes tem funções específicas. A membrana plasmática, ela é a película que envolve as células, controla o que entra e o que sai na célula. Então aqui temos indicando aqui o que é a membrana plasmática. O citoplasma é o material gelatinoso que abriga as organelas dentro das células. Também está mostrando aqui onde fica o citoplasma.
Os ribossomos. Os ribossomos são os produtores de proteínas, que é onde ficam os ribossomos, nessa parte mais azulada, tá certo? Eles são os produtores de proteínas. O retículo endoplasmático é a rede de canais que transportam as proteínas produzidas pelos ribossomos. Então, os ribossomos eles estão aqui interligados com o retículo endoplasmático, né? Então, esses canais aqui, essa rede de canais é por onde passam as proteínas que são produzidas pelos ribossomos. O complexo de Golgi é o conjunto de bolsas que armazena as proteínas em pacotes que irão para fora da célula. Essa parte aqui mais um pouco uma cor rosa, né? São essas bolsinhas, é chamado complexo de Golgi, que é onde ficam armazenadas as proteínas da célula. O mitocôndrias é também responsável pela respiração celular. Transforma a glicose e o oxigênio em energia para a célula. Aqui o mitocôndrias, né? Estamos vendo aqui sendo indicado. Essa é a função dele. Os lisossomos, pequenos pacotes que digerem nutrientes e organelas velhas das células. Então, os lipossomos são essas coisinhas aqui, pequenininhas, né? Esses pacotezinhos aqui. Eles fazem a digestão dos nutrientes e das organelas velhas das células. E temos também o núcleo da célula. O núcleo é o centro de controle da célula, onde se encontra o DNA. Então, é aqui, nessa parte muito pequena, ou seja, a célula ela já é algo muito pequeno. Então, o DNA da pessoa, o nosso DNA de cada ser humano, de cada um, ele fica exatamente dentro de cada célula dessa que lá depositado no núcleo, que é a parte mais interna da célula. E aqui temos por último os centríolos. O que são eles? São cilindros que auxiliam na locomoção dos cromossomos durante a divisão celular. Também esse tem a sua função específica. Então, pessoal, cada um desses componentes da célula tem uma função específica. E o nosso corpo ele é todo constituído por dezenas de trilhões de células, todas com a mesma estrutura, né, digamos assim. Bom, então aqui foi a nossa aula sobre o corpo humano, né, como eu falei, de uma forma bem sucinta, de uma forma bem mais objetiva, tá certo? Depois nós iremos aprofundar mais esses temas. Então, muito obrigado a todos e até a próxima aula.